Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Para mim é um prazer estar novamente para lecionar mais uma aula, dessa feita a lição de número 13, dentro da temática Princípios Divinos em Tempos de Crise. Quero convidar você a participar comigo. Desta feita irei falar sobre a vigilância conserva a pureza da igreja. É uma aula bem interessante que nós estaremos abordando assuntos relacionados à palavra de Deus. E dentro dessa temática, você com certeza será muito edificado por tudo que será dito, por tudo que nós iremos compartilhar nessa lição. De antemão, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, isso é importantíssimo, e faça os seus comentários também, para que você possa estar se relacionando comigo, para que você possa estar contribuindo também com o desenvolvimento dessa ferramenta que é o canal Dia com Deus, que estamos utilizando para a propagação do Evangelho de Cristo. Essa coisinha que passou aqui é um balão que meu filho colocou com gás hélio, e aí todo lugar que eu vou esse balão vai atrás de mim. Mas só para descontrair, eu estou aqui no aconchego da casa da minha mãe e a gente está muito feliz por estar podendo compartilhar dessa harmonia, dessa comunhão em família. E eu abri um espaço aqui na agenda para estar gravando essa aula para você, para que você possa estar juntamente comigo crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Como nas lições anteriores, eu estarei projetando na tela a imagem da lição, você vai poder acompanhar junto comigo, caso você não tenha lição. E se você tiver, vá marcando aí, vai destacando, para que você possa estar desenvolvendo esse conteúdo de forma mais otimizada, de forma mais abrangente. Não se esqueça que cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos, nos desenvolvemos e nos aproximamos daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Deus quer que nós sejamos para a glória do seu nome. Vamos lá, vamos para mais uma aula em nome de Jesus. O textuário dessa lição está lá no livro de Marcos, capítulo 13, verso 37, que nos diz: E as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Olha que interessante. Nós precisamos ser vigilantes em relação aos alertas que recebemos, principalmente através do Espírito Santo, que habita em nós e que está o tempo todo falando conosco e nos dando sinais acerca de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa verdade prática nos fala o seguinte, vamos lá. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe, de segunda a sábado, que eu sempre destaco para os irmãos utilizarem essa leitura como o próprio devocional. Então você pode estar aí todos os dias lendo um texto bíblico e estudando sobre um assunto relacionado à temática da lição. Isso é muito interessante. Então, na segunda, o padrão divino para a igreja. Terça, numa igreja pura, Deus opera maravilhas. Na quarta, a igreja é a coluna da verdade. Na quinta, a igreja é a família de Deus. Na sexta, Cristo, a cabeça da igreja. No sábado, Deus confirma o trabalho da igreja. Então, veja que interessante. Você vai poder se debruçar aí em todos esses assuntos que são bem relevantes para a lição que nós estamos introduzindo agora. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 13, que nos fala sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola bem conhecida e que nos chama muito a atenção para esse aspecto que é o da vigilância. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou seja, ele demorou um pouquinho de chegar, elas tosquenejaram e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Agora preste atenção para o que diz o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Destaca-se o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, veja que coisa interessante. Veja o destaque que é dado para essa palavra e sobre isso iremos continuar falando. Os hinos sugeridos são 17, 88 e 140 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é sinalizar a necessidade de cultivar uma vida de oração e vigilância. E os objetivos específicos, vamos ver o que é que eles nos trazem. Vamos lá. Primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Depois, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Número 3, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Número 4, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E o número 5, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então, isso tudo vai ser trabalhado aqui no decorrer desse assunto. Mas eu quero destacar para você, antes de adentrar no primeiro tópico, que a vigilância se refere a uma ação pontual, a uma ação específica, a uma ação que se traduz em você colocar as suas forças, colocar a sua atenção objetiva para algo específico. O que é vigiar? É estar atento. Como as pessoas costumam dizer no dia a dia, estar ligado, estar antenado, ter a percepção daquilo que está acontecendo, antever, prever, se prevenir, agir antes. Tudo isso está associado ao conceito de vigilância. O que nos diz o tópico 1? Meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente, isso é fato. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite, um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o meio-dia que está para terminar é a dispensação da igreja. O meio-dia não, o dia que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos dias da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos sustentáculos da verdade, está escrito lá em 1 Timóteo 3,15, a igreja é o sustentáculo da verdade. E grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, quando nós não poderemos fazer nada. Irmãos, é muito interessante esse tópico e eu quero destacar para você o seguinte. A Bíblia nos fala acerca de dispensações. E se nós formos analisar a cronologia bíblica, nós iremos perceber o seguinte. Dentro da cronologia bíblica, existem períodos específicos de tempo em que Deus conclui ou realiza os seus propósitos. E isso fica evidente quando nós pontuamos situações, cenários, momentos históricos em que Deus realizou coisas que marcaram essa própria cronologia bíblica. Os estudiosos, ao falarem sobre dispensações, eles trazem de forma prática 7. E eu não irei adentrar em todas elas, mas irei apenas pontuá-las
para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo. As dispensações são inocência, consciência, governo humano, governo patriarcal, lei, graça e milênio. Você acompanhou comigo e há de convir que nós estamos participando da sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Portanto, qual é a próxima dispensação que está por vir? A dispensação do milênio, que é o governo de Cristo por 1000 anos sobre toda a terra, onde ele irá cumprir aquilo que foi profetizado por Isaías. Natureza restaurada, homens convivendo em paz e harmonia, Cristo governando, com toda a sua realeza sendo colocada em prática de forma efetiva na vida de todos os participantes do milênio. E qual é o intervalo entre graça e milênio? Arrebatamento da igreja, volta de Jesus. E nós estamos na iminência de que isso aconteça, porque os sinais estão acontecendo, se concretizando. E nós precisamos mais do que nunca estar atentos. E o que é estar atentos, se não estarmos vigilantes, prestando atenção, mas não só isso, nos preparando para essa realização. Dispensação da graça, estamos usufruindo, mas estamos praticamente num período de transição. E essa transição está prestes a acontecer. Eu não irei abordar o tema arrebatamento, não irei abordar o tema tribulação, não irei abordar o tema relacionado à escatologia, as últimas coisas, porque não é o foco da lição. Mas preciso pontuar isso para que você entenda que nós estamos numa transição entre a dispensação da graça e do milênio. E muito breve, o Senhor Jesus irá voltar para nos arrebatar. E nós precisamos estar vigilantes. E estar vigilante é estar preparado. Porque nós, como igreja, fomos chamados para isso. A meia-noite é o final do dia. É um período em que o dia se findou. Em que momento nós devemos trabalhar? No dia. Porque a noite não é momento de trabalhar. É momento de colher os frutos, estar em descanso, aguardando o próximo dia que está por vir. E já puxando o gancho falando acerca disso, vamos para o tópico de número 2, que nos fala acerca da meia-noite e início de um novo dia. O que é que o autor traz para nós com muita propriedade? Mais uma vez pontuando que o autor dessa lição é o saudoso pastor Eurico Bergsten, que trouxe para nós essa riqueza de comentário e nós estamos trabalhando hoje para a glória do Senhor. Meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Isaías 21, 11 e 12. Subtópico 1. Amanhã começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras com seu precioso sangue. E aí nós temos algumas referências, 1 Coríntios 1:8, 2 Coríntios 1:14, Filipenses 1:6 e 10, capítulo 2, verso 16. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento, e os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. É importante pontuar o que a própria Bíblia diz, que na ocasião do arrebatamento, o texto fala de forma muito explícita: os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados após terem seus corpos transformados para encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Por isso a nossa oração deve ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque esse é o dia esperado pela igreja. Esse é o dia esperado pelos santos que se relacionam com Deus, que vivem segundo a vontade de Deus e que anseiam reinar eternamente com Ele. Nós teremos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro
e iremos habitar eternamente com o Senhor. O subtópico 2 nos fala: a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Então, esse período pós-arrebatamento, como a Igreja Assembleia de Deus defende na sua teologia, que é adepta do pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. O que é que acontece? Após o arrebatamento, a igreja estará no céu com Cristo e as pessoas que ficarem irão participar da grande tribulação, sendo vitimadas de todos os malefícios que estão listados na Bíblia Sagrada acerca do que irá acontecer nesse período. Perseguições, sofrimentos e toda tentativa do anticristo de ceifar o maior número de vidas e promover a adoração a si mesmo. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes, comprometidos, para que estejamos livres de toda essa condenação que irá se concretizar para dar cumprimento àquilo que foi explicitado na palavra de Deus. Como eu disse, o tema não é escatologia. Eu poderia também estar falando aqui sobre algumas correntes teológicas como o medo ou mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo. Uma série de correntes teológicas que falam acerca do momento em que acontecerá o arrebatamento, do momento em que acontecerá a grande tribulação, do momento em que irá se concretizar o milênio. Mas de antemão eu só quero antecipar para você que a corrente teológica defendida pela Assembleia de Deus é o pré-tribulacionismo, onde, ocorrendo o arrebatamento da igreja, se implanta o período de tribulação, com 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de perseguição, e após a tribulação se institui o milênio. Após o milênio se sucede o juízo de Deus sobre a terra, com a batalha do Armagedon, a vitória de Cristo e a concretização, a consumação da escatologia, do período escatológico. Então é só uma pincelada, mas no momento oportuno a gente vai ter a oportunidade de trabalhar acerca desse aspecto. Então vamos lá. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará o dia da ira do Cordeiro, como eu disse, né? E irá se concretizar esse período de trevas para a vida daqueles que ficarem para sofrer o juízo de Deus. O tópico de número 3 nos fala sobre a meia-noite, hora de trevas, ou a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Isso é evidente. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Resumindo, é desta forma: à medida que os sinais da vinda estão acontecendo, a igreja vai se preparando cada vez mais, porque percebe e identifica que o fim está próximo, conforme o próprio Cristo anunciou. Qual a natureza, ou a natureza sente as trevas? Vamos ver como é que é essa relação. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso há terremotos, pestes, fomes, catástrofes de toda a ordem. E a Bíblia já previu tudo isso. Você pode dar uma olhadinha depois em Lucas capítulo 21. A natureza reflete a degradação promovida pelo ser humano e a concretização dos sinais apresentados na Bíblia Sagrada, indicando que o final se aproxima. Então, como foi dito aqui, o sol deixou de brilhar e houve trevas na ocasião em que Jesus morreu.
E hoje a natureza dá sinais de sofrimento. Se nós olharmos, irmãos, para todo o cenário, iremos perceber. Aqui no Brasil, por exemplo, tem acontecido coisas relacionadas à natureza que nós antigamente não víamos acontecer. Por exemplo, terremoto. Por exemplo, o clima muito frio em regiões do Nordeste, onde isso nunca foi cogitado. O clima muito quente em regiões sul, da parte sul do país, onde isso não era cogitado. Neve fora de época, chuva fora de época, as marés invadindo cada vez mais as áreas de terra. Então, perceba que coisas atípicas estão acontecendo e são os sinais que a natureza está dando de que as profecias estão se cumprindo. O subtópico 2 nos fala sobre os homens sentem as trevas. Não é só a natureza, mas também os homens. E como isso fica evidente? Tempos difíceis. O homem atormentado por tentações de toda espécie. Perseguições à igreja. Ódio aos cristãos, corrupção moral. Tudo isso prova que as trevas estão dominando e se impondo dentro desse cenário de um mundo que jaz no maligno. Coisas que nós sequer ouvimos falar, hoje estão acontecendo até mesmo dentro das congregações. Tivemos um caso recente de uma pastora que está sendo acusada de orquestrar o assassinato do seu próprio marido. Estamos vendo líderes religiosos sendo presos por lavagem de dinheiro, por corrupção. Então isso nada mais é do que fim dos tempos. Sinais que estão se cumprindo. Por isso precisamos estar firmes dentro daquilo que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu desde o início da fé. Temos que olhar para Jesus. Nele não há falha. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele nos aponta o caminho, ou melhor dizendo, Ele é o caminho para a nossa salvação. Então estejamos firmes no Senhor, porque se estivermos firmes nele, a Bíblia diz que onde há luz, as trevas se dissipam. Então precisamos andar no caminho da luz para que sejamos vitoriosos sobre as trevas. O subtópico 3 nos diz: as nações estão em trevas. E aí podemos falar sobre guerras, rumores de guerras, essas características que têm se evidenciado como os perigos das guerras nucleares, biológicas, químicas, que é uma sombra ameaçadora para todo mundo. Irmãos, as grandes nações têm um poderio militar tão grande que podem causar catástrofes sem limite, destruindo países e até continentes. Nós estamos vivendo agora num período de uma pandemia provocada pelo coronavírus e tudo leva a crer que esse foi mais um vírus criado em laboratório. Não sabemos se intencionalmente, não sabemos se por um descuido ou uma experiência mal sucedida, mas tudo leva a crer que foi mais um vírus criado. E esse vírus se proliferou de uma forma tão rápida, tão abrangente, tem ceifado tantas vidas. E se nós observarmos, podemos perceber que a sua letalidade está relacionada a pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos e que já sofrem de alguma comorbidade. Mas você imagina se esse vírus tem uma característica letal para todos os grupos, independente da idade? Multiplique aí o número de óbitos que teriam ocorrido. E nós não estamos isentos disso. Temos que estar atentos, ter todo o cuidado, porque coisas piores podem acontecer e a Bíblia está nos sinalizando acerca disso. Por isso temos que fazer a nossa parte, nos guardar firmes, comprometidos com o Senhor, para que possamos ser salvos por Ele, para que estejamos isentos da condenação promovida pelo inimigo das nossas almas. Vamos continuar. Tópico de número 4. Meia-noite, a vinda do noivo.
Agora, falando um pouco sobre a leitura bíblica em classe, que é o nosso contexto, o que é que o autor traz aqui? Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Cristo. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, porque quando o evangelho estava sendo pregado, no momento em que foi defendida essa doutrina, os cristãos estavam na iminência, acreditando que Jesus iria voltar naquele momento. Mas o que acontece? Os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vida de Jesus, porque não se concretizou naquele período, mas pode se concretizar a qualquer momento. E quando isso vai acontecer? Irá acontecer antes da meia-noite, porque a partir da meia-noite ninguém mais dirá Jesus virá. Pelo contrário, na meia-noite se ouvirá o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu, por parte daqueles que irão ser recebidos pelo noivo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo irá operar milagres, pois os que morreram em Cristo, como eu disse, ressuscitarão com corpos gloriosos, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. O texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 11 ao 18, e 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54. Então será um momento de grande alegria. Vamos observar o que aconteceu nessa parábola. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes estavam com azeite. As loucas permitiram com que o seu azeite acabasse e queriam emprestado o azeite das prudentes. As prudentes, como eram prudentes, disseram: não iremos emprestar, senão irá faltar para nós e para vocês. Vão comprar. Porque elas precisavam zelar do azeite delas. Irmãos, isso é muito forte porque nós individualmente, particularmente, precisamos cuidar da nossa coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A salvação não pode ser emprestada. Não é compartilhada no sentido de que a minha ação garante a salvação de alguém e vice-versa, não. Salvação é individual. Nós temos que proclamar a palavra para que a palavra gere vida no coração das pessoas, mas as pessoas individualmente é que irão experimentar a transformação de Deus e garantir a sua salvação através da fé. As loucas não estavam atentas para isso, por isso quando o noivo veio, ele encontrou as prudentes vigilantes, essas fizeram parte da cerimônia, enquanto que as loucas ficaram de fora. Então que nós possamos estar no grupo das prudentes, das que vigiam, das que estão com o azeite preparado, aguardando o grande dia para se encontrar com o noivo. O clamor da meia-noite, tópico de número 5, vamos ver o que é que nos diz. Um brado de alerta. Isso nos chama muita atenção, irmãos. E aqui a gente vai encerrar nesse tópico. Porque, como eu havia dito antes, é a lição de número 13 e a última do trimestre. Então eu quero contar com você de antemão para estar comigo junto no próximo trimestre, no quarto trimestre, onde iremos abordar agora uma temática diferente, porém muito interessante. E eu vou deixar você na curiosidade para que você esteja comigo na próxima semana participando dessa lição introdutória da primeira lição referente ao quarto trimestre de 2020, para nós encerrarmos o ano com chave de ouro. Eu junto com você e você junto comigo. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. À meia-noite ouviu-se um clamor. Olha o que o texto diz lá em Mateus. Aí vem o esposo. Este é o clamor que ouvimos em nossos dias. Você já está ouvindo esse clamor? É a pergunta retórica que o autor faz. Está escutando o Espírito Santo quando diz ao mundo e aos salvos que Jesus em breve vem? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que já ouviram essa voz devem divulgar a palavra
as palavras eternas do Evangelho, enquanto há tempo, porque fomos chamados por Deus para sermos atalaias. Temos que anunciar aos homens essa tão grande salvação. Não nos cansemos, irmãos, de anunciar a volta de Jesus. Não é o bastante que nós nos tenhamos feito filhos. Precisamos fazer com que essa família aumente através da propagação do Evangelho de Cristo. Por que a igreja da Filadélfia era agradável ao Senhor? Qual foi a orientação que eles receberam? Guarda o que tem, esteja atento, vigia, preserva aquilo que Deus te deu. O que é que o autor abrange nesse tópico de número 5? Que o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos e que seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Vamos trabalhar esses dois subtópicos. Primeiro, o sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Vocês conhecem a história do profeta Jonas, que viveu naquele dilema Nínive e Tarsis. O que era Nínive? A vontade de Deus. O que era Tarsis? A vontade de Jonas. Jonas foi para Tarsis, não adiantou. Deus proveu para que ele voltasse para Nínive. Não contente, Jonas estava ali debaixo da sombra. E quando percebeu que a sombra não mais estava ali, porque a aboboreira foi consumida, ele se irritou. E veja a comparação. Você está tão irritado por causa de uma planta, Jonas, e não consegue se compadecer do povo de Deus que está sofrendo? É indício de sono espiritual causado pela desobediência. Porque quando nós obedecemos, somos revestidos pelo Espírito Santo para não adormecermos. A preguiça também causa sono, está lá em Provérbios 24, do 30 a 33. A falta de ocupação também causa sono no sentido espiritual. Davi, por exemplo, deveria estar na linha de batalha, guerreando junto com seu exército, mas ficou em casa. No terraço do seu palácio foi quando ele viu uma mulher tomando banho e se deixou levar por essa influência, abrindo seu coração para o pecado. Então precisamos estar ocupados com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, servindo, não permitindo que o esgotamento espiritual nos alcance, mas pedindo a Deus renovação para que não sejamos acometidos pelo sono. Vamos prestar atenção nisso, vamos nos dedicar a isso, vamos pedir ao Senhor um despertamento. E todo despertamento tem origem na palavra, todo despertamento tem origem na comunhão, todo despertamento tem origem na busca ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E o próximo subtópico de número 2 nos diz: seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. E quais são os meios, irmãos? Primeiro, Ele nos desperta pela sua palavra. Como é preciosa a palavra. A palavra é quem nos dá vida. Porque o próprio Jesus disse: são elas que promovem a vida eterna. São elas que testificam de mim. Um outro aspecto, o Espírito Santo é quem nos conserva vigilantes. É como um óleo numa lâmpada, que a mantém sempre acesa, viva, iluminando o ambiente. E assim deve ser conosco. O Espírito Santo tem que ter liberdade em nós para produzir luz em nossas vidas e através de nós. Um outro fator, a oração, de suma importância para nós nos mantermos firmes no Senhor e não só isso, para desenvolvermos relacionamento com Ele. Em um dos estudos que eu fiz na igreja, abordando o aspecto da oração, falei acerca de alguns requisitos. Precisamos orar com fé, precisamos orar em nome de Jesus, precisamos orar com perseverança. Por quê? Porque a oração é uma ordenança. Porque a oração nos faz ser cheio do poder de Deus. Porque a oração promove milagres. Então precisamos nos dedicar à oração, sem cessar, conforme o Senhor nos disse, buscando Ele enquanto podemos achar, clamando para que o Senhor revele para nós os seus segredos.
O próprio Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha o outro aspecto, vigilância, que é o foco da lição, estarmos atentos, previdentes, ligados nos sinais, antenados, para que não sejamos pegos de surpresa. Quando Jesus chama atenção para isso, ele nos mostra de forma clara que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era necessário que os discípulos orassem para que o espírito prevalecesse sobre a carne. Então, são alguns aspectos que nós devemos levar em consideração, que nós devemos abraçar, sobre os quais devemos nos submeter para que sejamos vitoriosos, para que sejamos cheios, para que estejamos em comunhão, para que estejamos guardados no Senhor. Que Deus nos guarde vigilantes, a fim de podermos ver um dia a sua glória, face a face, não como espelho em enigma, mas face a face. Sejamos atentos em relação à nossa conduta, sempre buscando a santificação, a purificação, para que não apareça nenhuma mancha em nossos vestidos, para que mantenhamos firmes a esperança de estarmos com o Senhor para sempre. E aquele que mantém essa esperança, a Bíblia diz, purifica-se a si mesmo, assim como é puro, assim como ele é puro, assim como ele é santo. 1 João 3,3. Então precisamos estar atentos, preparados, vigilantes e buscando a presença do Senhor. Vamos ver o que é que o autor coloca na conclusão. Vou concluir aqui com aquilo mesmo que o autor traz, para que nós possamos guardar isso no nosso coração. O autor nos diz assim, e eu reitero as suas palavras: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente: prepara-te para encontrares com teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Que a nossa lâmpada esteja preparada. Será que ela está preparada hoje? É a grande pergunta. Que Deus permita que as nossas lâmpadas nas nossas vidas se cumpram a palavra de Deus. Ou se cumpram as palavras de Deus que estão escritas em Lucas, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar às bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição. Então estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Algumas perguntas para reflexão. Segundo 1 Timóteo 3,15, o que somos? Sustentáculos da verdade. A igreja é o sustentáculo da verdade. Por que devemos trabalhar enquanto é dia? Porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. De acordo com a lição que representa a meia-noite para a igreja, o início de um novo dia. O que nos assinala o sono espiritual? Os últimos tempos. E como as virgens prudentes esperaram o noivo? Com as lâmpadas cheias de azeite. Então veja que coisa interessante. Eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida, continue guardando você, continue te dando vitória. E quero chamar a sua atenção para que você esteja vigilante, atento aos sinais que estão acontecendo e com base nisso esteja preparado para a volta do noivo, para quando o noivo vier buscar a sua santa igreja. Que Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa, próspera, cheia da presença do Espírito Santo. E que a graça do Senhor reine sobre a sua vida. Eu quero encontrar você na próxima semana para estarmos trabalhando desta feita com a lição do próximo trimestre. Lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe também esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que através de você e através deste canal, o Evangelho de Cristo continue sendo propagado. Que Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.